Olá, boa tarde, bom dia, boa manhã, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a Dina dos Santos. Meu trabalho é desenvolver uma nova mentalidade, despertar o seu lado luz. Eu trabalho, tem algumas formações, dentre elas coach, hipnóloga, massoterapeuta, terapeuta holística. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto que tem sido pertinente e que eu mesmo vivenciei isso, que é desapegar. Você tem tido problemas com os seus filhos ou você é o problema? Calma aí, que esse espaço não é para se fazer de culpada ou culpado se você é pai. Mas é para nós olharmos. Você tem sido a babá do seu filho, da sua filha. Como você tem sido como mãe? Você está no seu lado sombra? Você tem sido apegada, possessiva? Ou você tem uma mentalidade de que seu filho já passou dos seus 15, 20, 30 anos e que você é luz na vida dele e na sua vida? E aí vamos lá. Vou solicitar que você pegue um papel, uma caneta. É necessário fazer isso, tá? Dina, eu comecei a ouvir esse vídeo agora, caiu de paraquedas aqui no meu colo, eu não tenho papel e caneta. Então trava aí esse áudio, esse vídeo, não sei em que modalidade, em que formato ele está chegando até você. Se chegou, tenha certeza que é uma resposta, porque você tem buscado agir diferente, pensar diferente, tratar diferente. Vamos começar aí você anotando quais são os seus pontos de estresse nesse relacionamento com seu filho e com a sua filha. Depois de você anotar todos os pontos de estresse, faz aquela listinha que agora é o momento de você fazer isso. Não mais contar para a vizinha, para o amigo no bar, para a amiga, para o familiar, ou mesmo derrubar esse pinico de problema na cabeça dos seus filhos. Ponto 2. Coloca aí quem ou o que tem sido a razão de sua insatisfação dentro desse relacionamento. O que exatamente te causa ou te causaria bem-estar. Vamos lá. Anote também posterior a isso tudo. Vai pausando aí esse podcast, esse vídeo, essa mentalidade. E coloca aí. Dina, meu filho é desorganizado, um exemplo. Coloque como você tem sido desorganizado na tua vida. Não, Dina, a minha casa ela é muito organizada. E o seu interior, e as suas ideias, e suas finanças, e sua vida. Se você é uma mãe ou um pai, que você está dando a sua luz, você então é uma treinadora. E se você é uma treinadora, você não empresta os seus neurônios aos seus filhos, porque subentende-se que eles têm os deles e que eles podem utilizar. A outra pergunta é, você está cobrando maturidade de quem você cultiva imaturidade? Quantos anos o seu filho ou sua filha tem? Anota aí. Vou aqui conjecturar. Seu filho tem 11 anos. Ótimo. Quais afazeres o seu filho de 11 anos ou a sua filha de 20 tem? Que você delegou e ele tem início e fim do raciocínio de como fazer, sem que você esteja ali sendo babá
de alguém que já tem 11 anos, ou tem 18, ou tem 20, ou tem 30. Qual contrato de convivência você tem com esse filho? Quais são as regras da sua casa? Quais são os valores familiares que você passou para esse filho? E quais são as consequências que ele tem que assumir sozinho por não cumprir essa regra? Diana, que isso? Ué, seu filho ou sua filha um dia vai trabalhar, um dia vai estudar, se é que ainda não estuda, dependendo da idade que ele tem. Quem vai sofrer as consequências lá com o chefe dele? É você? Ou é ele? Ou ele vai pular de emprego toda hora porque você não ensinou ele dentro da sua casa a respeitar a regra, a respeitar a hierarquia e sim sofrer as consequências de não cumprir isso. Outro ponto. Você tem uma regra na sua casa e o seu filho cumpre essa regra? Ou você tem uma regra e ele aproveita para burlar e você olha para ele como um bebê que ainda tem 5 anos, que derrubou a água e você levanta para secar? Você trata o seu filho como um bebê, requerendo dele uma maturidade, ou você trata ele como um adulto? Se você responder aí que você trata ele como adulto, ele fica com as consequências, ou você, a cada consequência criada por ele por não escolher, ou por não saber, ou não ter sido ensinado a avaliar, você vai lá passar a mão na cabeça, você assume os problemas que ele causa na própria vida, ou você deixa que ele aprenda? Você ensinou a ele os dois caminhos? Olha, tem direita e esquerda, aqui pela direita tem mais quebra-mola, ali pelo outro lado tem mais buracos. Toma aqui a ferramenta para você passar pelo buraco e vai lá escolher. Na natureza, as aves de rapina, por exemplo, ela vai lá e caça, mastiga a comida, dá na boca do filhote enquanto ele é filhote. Quando ele se torna adulto, ele vai aprender a voar. Mas ela não pega ele no colo para ensinar ele a voar, porque instintivamente ela sabe que essa capacidade ele possui. E aí, quando nós adultos, humanos, se é que estamos sendo adultos, carregando os nossos filhos no colo, já adulto, fica pesado. E aí a gente não permite que eles voem, ou por medo que eles caiam, por medo que eles se machuquem, ou por apego. E aí a gente tende a cobrar uma maturidade que nós não deixamos que eles tivessem ou exercessem. Faz parte da maturidade hoje. Você, como adulto, por exemplo, pode chegar lá no seu chefe e xingar ele de tudo quanto é nome? Pode. Pode sim. Isso é uma escolha. Mas quem é que vai sofrer a consequência dessa sua escolha? Você? E se você tem filho, o seu filho? Será que você tem deixado o seu filho e a sua filha sofrer a consequência? Ou você corre para antever o problema e aí você já vai lá e assume o problema como se fosse seu? Você fala uma coisa e faz outra, como você deseja que ele siga o que você fala,
se você demonstra algo diferente. Você trata o seu filho como adulto, ou metade adulto e metade bebê. Você empresta neurônios para o seu filho, você que precisa dizer para ele o passo a passo das coisas, ou você precisava fazer isso para ensinar o cérebro dele a pensar sozinho, que toda ação vai ter uma consequência. Você ainda dá o passo a passo para o seu filho que é maior de idade ou que já tem uma idade para antever as consequências das coisas? Se você ainda faz isso, você está tratando e está ensinando o seu filho a ter responsabilidade, a ser maduro, ou você está viciando o seu filho a toda vez que ele precisar de algo, você ir lá e pescar para ele. Fica com as consequências das escolhas e não escolhas do seu filho. Se a sua casa existe uma regra, como existe um contrato de convivência em todos os lugares, em todas as empresas, na sociedade, na prefeitura, no estado, na federação. Tem como um advogado ir trabalhar hoje de sunga, bermuda e camiseta? Ou só bermuda e camiseta? Não, porque lá existe uma regra. E não é porque é a casa do juiz. Porque ali não é a casa do juiz. O juiz está ali, uma pessoa está exercendo o magistrado para fazer com que aquela regra seja cumprida, ou quem descumpre esta regra pague pelas consequências. Você tem como hoje chegar num mercado, numa loja e quebrar todos os vidros e sair sem arcar com as consequências desse ato? Não. E quem é você na vida do seu filho hoje? Você é aquela pessoa que quando ele quebra as áreas da vida dele, pega ele no colo e diz: pode deixar que a mamãe, ou pode deixar que o papai vai limpar esses vidros, ou vai pagar esses vidros que você quebrou. Se você tem feito isso algumas vezes na vida do seu filho, da sua filha, quando você acha que ele vai aprender a pensar, agir sozinho. Talvez quando você morrer, ele vai precisar aprender, e eu te digo, ele vai aprender. Você é quem está evitando o crescimento mental do seu filho? Ou você acha que quando você passa a mão no seu filho e traz todos os problemas dele para você, nesse momento você está treinando um ser humano para viver? Ou você está tornando ele dependente de você? Uma criança de 6 anos não vai fazer uma comida sozinha. Mas será que além de fazer a comida, botar no prato, você ainda esfria, ainda dá na boca dessa criança? Então você ainda está tratando ele como um bebê? Dina, mas como vai ser? Quem tem que saber se a comida está quente ou está fria? Você ou o seu filho, se é ele que vai comer? Dina, mas ele pode se queimar. Pode se queimar, e você pode ensinar ele a saber quando está quente. Porque aí você está ensinando ele a pensar na consequência. Se ele come uma comida quente porque não avaliou que ela está quente, é ele que se queima, não é você. Mas se você ensina ele a avaliar a probabilidade dele se queimar,
É grande ou é pequena? Quando você ensina o seu filho que nos lugares existem regras e ao invés de impor, olha, nós vamos na casa da tia fulano, por favor, não mexa em nada. Quando você diz, não, vamos na casa da tia fulana, não mexe em nada, qual foi o momento que você ensinou ele a razão e a consequência dele mexer? Você ensinou ele uma regra, ou você imputou para ele que na casa da tia fulana é que não pode? Se na sua casa ele pode pular na cama, e não que não possa, tá? Mas quando você precisar que alguém tome conta dele, na casa dessa outra pessoa, você acha que seu filho vai saber que lá ele não pode? Você vai estar lá para evitar que alguém brigue com ele? Você até agora treinou os seus filhos para viver num mundo onde ele vai conviver com outras pessoas que têm outras regras? Ou você até agora só criou o seu filho para romper o que você diz para ele que é uma regra? Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra no fórum, usando aqui a analogia do advogado, será que o advogado, a cada vez que ele vai no fórum, ele precisa ser lembrado que ele tem que ir de terno e gravata? Ou ele já sabe que isso é uma regra a qual ele só precisa cumprir? Ah, Dina, eu sou advogado e não gosto de usar terno. Use outras formas de atender. Lá no fórum você precisa seguir essa regra. Quando você anda dentro de um veículo, esteja você dirigindo como passageiro, a rua, vamos dizer aqui uma rua de mão dupla, se o motorista entrar na contramão de frente com um ônibus, ele fica com a consequência e causa consequências. Pela não escolha dele ou por não estar apto a avaliar. Você ensinou os seus filhos a estar apto a avaliar? Ou até agora você ensinou que ele é o alecrim dourado e todos à volta dele têm espinhos e o seu filho é vítima da tia da escola, do chefe dele, da namorada, do namorado, do dinheiro, do patrão? Qual é a consequência de alguém que tem uma prova para fazer, não estudou ou não sabe a matéria? Será que a consequência é tirar nota alta? Você está cobrando uma aptidão, uma capacidade do seu filho de maturidade baseado em quê? Dina, mas meu filho tem 12 anos, é claro que ele sabe que a casa tem que estar arrumada. Claro que ele sabe. Isso foi imposto como uma regra? Ou todas as vezes que ele deixa algo bagunçado, você vai lá, grita, berra e diz para ele que é a última vez que você está arrumando? Se ele bagunçou, ele tem 2 mãos, 2 pernas para bagunçar, qual é o momento que ele usa os mesmos braços, as mesmas mãos que ele usou para bagunçar, que ele usa para arrumar? Aí você vai lá e empresta suas mãos? Quando que ele vai aprender a colocar as coisas em ordem? Sua casa tem uma regra? Qual é a regra da sua casa e qual é a penalidade quando essa regra é descumprida?
Dina, eu tô cansada de falar 10 vezes que eu não gosto de louça na minha pia. Então, já proibiu ele de comer? Dina, eu vou matar meu filho de fome. Vai não. Vai não. Já disse a ele que ele só come quando lavar a louça toda. Você já disse pra ele que ele vai, por exemplo, ter que fazer a própria comida. Você lava, passa, cozinha. E quando é que ele vai fazer isso? É que nós estamos conjecturando que é alguém que tenha essa habilidade, que tenha essa capacidade. Se você já disse para o seu filho a regra da sua casa e ele continua descumprindo, você vai continuar fazendo por ele? Quando é que você acha que ele vai ter isso como prioridade? Gênia, eu chego em casa, minha casa está bagunçada. Quem bagunçou? Ele? Ela? E o que você faz com isso? Vai lá, grita, berra e arruma? Como você está cobrando organização de alguém? E aí a gente está dizendo aqui organização, mas pode ser outra coisa. Enquadre aí. Você cobra algo de alguém que nem você se sente capaz de exigir? Ah, Dina, mas eu não ligo. Que ele bagunce e eu arrume. Eu tô aqui sem fazer nada. Você não liga. Você morre amanhã, ele vai morar com a sua irmã, com a tia dele, ou na casa de um amigo. Você está criando seu filho para morar com você até quando? Ou ele vai casar? Como vai ser isso? Você acha de verdade que alguém que tem desorganização em casa, no trabalho vai ser organizado? Você treinou o seu filho ou você está esperando que o chefe dele ou dela, o marido dela, a sogra, quem você está esperando que cobre regras cumpridas aos seus filhos? Ai, Dina, isso acontece muito, tá? Eu atendo muitas mães que falam assim pra mim, na casa do fulano, ela e ele não fazem isso. A mãe do fulano me diz até que ele é organizado. Qual a diferença da mãe do fulano para você? Você é chacota. Você não cobra. Lá, talvez o seu filho ou a sua filha saiba que o buraco é mais embaixo. Que ele talvez seja penalizado não sendo mais convidado para ir lá. Você precisa olhar para você. Antes de você olhar para o seu filho, você precisa olhar para você. Porque o seu filho é fruto do que você está permitindo que ele seja. O que você está permitindo que o seu filho faça para você não se indispor, entre aspas. Em qual fase da vida está o seu filho e quais responsabilidades vêm com essa fase da vida que você não está disposta a permitir que ele viva isso. Você prefere se distrair reclamando do que ele não é, do que ver que você impede que ele seja? Ah, mas eu não ligo de recolher a roupa e guardar. Você faz sempre isso? Você não liga. Mas será que outra pessoa vai ser tão benevolente como você? Então você está criando seu filho para viver do teu lado apenas?
E ali no chefe dele vai ser o quê? E lá com a professora vai ser o quê? Porque você está criando o seu filho, sua filha, para entrar em contato com outras pessoas ou não. De repente o seu filho, quando começar na escola, a professora vai ser o errado. E aí, quando ele for trabalhar, o chefe está pegando no pé dele. O chefe está pegando no pé dele? Já perguntou por quê? Porque o chefe diz que ele chega atrasado ou que ele é desorganizado. E quem contribuiu para que ele fosse isso hoje no trabalho? Você. Cada momento que disse que faria porque você não ligava. Não se trata de você. Você pode deixar o seu filho viver ou você vai continuar vivendo a vida através dos seus filhos? Muitas mães chegam para mim e dizem assim: Dina, tá pesado para mim. Fulana deixa isso jogado. Se eu não fizer, fulano não faz. Quem ensinou ele a saber que ele pode fazer isso na sua casa? Ou na vida dele? Como você ensinou isso? E aí como é que vai ser quando ele for morar sozinho, ou quando ele casar, quando ele estiver trabalhando? Quem vai estar lá? Você vai lá trabalhar no lugar dele? Não vai. E aí, se você não permite que o seu filho tenha a chave da vida de adulto, porque ele tem ações de adulto, mas você não entrega a carta de euforia, ele é escravo da imaturidade que você está alimentando que ele ou ela sejam. Precisa olhar para o seu filho ou precisa olhar para você? Se você tem esse comportamento com o seu filho, qual área da sua vida você está sendo imatura? Você tem maturidade financeira? Dina, minha casa é muito organizada. A sua vida é composta só da sua casa? Qual área da sua vida está desorganizada? Porque se você permitiu que o seu filho fosse desorganizado, ou desleixado, ou por aí vai, é porque você tem isso, deu isso a ele. E aí o que talvez seja necessário? Qual modelo de mãe você teve e qual você desejava ter, que te impede de ser a mãe que o seu filho, a treinadora que o seu filho requer ter? Se você está sendo para o seu filho a mãe que você não teve, já tem alguma coisa errada. Então a criação que você tem dado, o treinamento que você tem dado a seu filho, não é sobre ele, é sobre você. Então talvez você precise olhar e ver que a sua mãe lhe deu algo que mais ninguém podia te dar, que era a vida. Carinho, amor, atenção, organização, qualquer pessoa poderia dar. Vida só ela podia dar. Gerar você no ventre dela só ela poderia. Todo o demais é bônus. E quando você reconhecer que você teve a mãe que você tinha que ser, que ter, que receber para ser quem é hoje, você talvez possa ser uma treinadora para os seus filhos. Você está treinando ele para conviver com outras pessoas. Que tipo de mãe você está evitando ser, que está mantendo o seu filho ou a sua filha na imaturidade que você quer que ele se liberte? Você liberta ele disso? Você está sendo um adulto funcional? Você é um adulto funcional em todas as áreas da sua vida? Você está treinando esse serzinho que está aí com você para ser um adulto funcional? Ou você está criando, está educando, está treinando esse serzinho que está aí
para viver na redoma da sua maternidade, como se todo mundo, a partir de você, fosse ter que ser a mãe ou o pai desse ser. Esse ser, quando casar, o que ele vai buscar no outro? Um adulto funcional? Ou ele vai buscar o controle materno que você faz até agora para ele? Ou quem alimente a imaturidade dele? Ou um outro imaturo para conviver com ele? Para depois ele reclamar que o marido ou a esposa, né, deixa a desejar. Quem está treinando esse cérebro, esse ser, esse humano, e para que está treinando? Para ser funcional ou disfuncional? Você é funcional? E porque você é funcional, você está criando e educando e treinando outro ser para ser funcional ou para ser dependente? Consequentemente, se é dependente, vai ser funcional? Vai ser maduro? Você observa mais a vida do seu filho e os problemas, entre aspas, que você vê que ele causa, tem sido a distração para você não ser a madura da tua própria vida, para você não ser adulto da sua própria vida? Você é uma treinadora do seu filho ou você é fofoqueira do filho dele, da vida dele? O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou vendo tantos problemas e tanta coisa que o meu filho é ou não faz, a vida de quem eu estou vivendo? É a minha vida? A sociedade, a lei da sociedade, tá aí. O que é permitido e o que não é permitido, e o que não é permitido tem consequências. Os presídios estão lotados de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam a cumprir regra? Muito tempo na minha vida eu ouvi as pessoas dizendo assim, quando os rapazes iam para o serviço militar, agora ele vai ter disciplina, porque agora ele vai aprender, porque lá não é mole não. Um responsável que fala uma frase dessa está assinando o quê? Eu estou delegando ao serviço militar o que eu não quis fazer para o meu filho. E aí muitas das vezes você olha jovens chegando lá e pegando cadeia porque o coturno está sujo, porque a farda não está passada. Mas peraí, quem foi o treinador anterior? Foi você que me ouve hoje. Foi você. Você não permitiu que ele desse conta de cuidar das próprias coisas. Ele vai aprender. Eu quero que você saiba que seu filho ou a sua filha vão aprender. Assim como você também aprendeu que toda escolha gera uma consequência. Só que se eu não quero que o meu filho sofra, não é mais fácil eu ensinar o meu filho a pescar? E qual é a melhor vara? Qual é o melhor lago? Qual é a isca que ele precisa usar? Qual é o horário? Como ele vai ter que se comportar para poder pescar? Ou você vai continuar jogando o anzol com a isca que você escolheu? Para o seu filho comer o peixe que você trouxe, você limpou, você assou? Ele, de repente, ou ela, não sendo mais um bebê.
o seu filho está quebrando regras, ou ele sabe que as regras que você cobra não têm consequência para ele, apenas para você. É você que vai dormir de madrugada, dando faxina e recolhendo a roupa que ele escondeu suja no armário. Mas me incomoda, Dina, porque ele tem que... E você acha que ele vai aprender como? Dando roupa limpa para ele? Dando geral, choque de ordem no armário dele? Ou o dia que ele não tiver uma roupa para usar? Não. Você vai lá lavar a roupa dele, sabe por quê? Porque você não quer que as pessoas olhem o seu filho de roupa suja, maior de idade já, com 12, 13, 14 anos, que tem máquina de lavar. Você não quer que ninguém veja ele sujo e te julgue como uma péssima mãe, porque talvez você não teve na sua adolescência, na sua infância, a mamãe que te entregava a roupinha limpa, e hoje você dá isso pro teu filho, com medo de ser julgada. Mas seu filho tem 11 anos, se ele tiver que beijar na boca, e aqui, como eu não sei por quais meios você recebe esse áudio ou esse vídeo, vamos parar aqui no beijar na boca, mas você já entendeu o restante da coisa. Quando ele tiver 18 anos e ele tiver que tomar um porre, ele vai. Se ele sabe fazer isso, ele não sabe fazer mais nada. É você que tem que dar quase a comida mastigada na boca dele. Eu vou solicitar que você observe a natureza como é sábia. Uma ave, uma galinha, um animal, instintivamente, ele vai alimentar aquele filhote enquanto o filhote for. Depois, não. E o cachorro que tem mais de um filhote, ele deita e cada um que vire para encontrar a teta para se alimentar. Ele nem direciona o cachorro a mamar. E você está com seu filho maior de idade ou numa fase da vida que ele tinha que ter e criar responsabilidades, e você não está fazendo isso? Você não permite isso? Seu filho é de verdade um problema, ou você criou esse ser que hoje você se incomoda pelos comportamentos que tem? Você avalia tudo que você escreveu. Não precisa contar para ninguém. Para a única pessoa que você precisa ser verdadeira e verdadeiro, se você for um pai, é com você mesmo. Se você deseja que seu filho seja feliz, mas não ensina para ele o que é valor e o que é limite, como é que ele vai saber o que é legal para ele, não para você? Se você é uma mulher ou um homem que foi criado na base da pancada, talvez é dessa maneira que você vai achar que seu filho vai te escutar. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Você se tornou exatamente quem a sua mãe desejou que você fosse? Você fez tudo do jeito que a sua mãe queria? Não. E quem disse a você que seu filho vai fazer? Se você não tivesse que se realizar através do sucesso do seu filho e fosse buscar seu próprio sucesso. Dina, fulana não quer nada com a vida, e você?
está me dizendo isso porque quer se realizar através do seu filho. Você não fez faculdade, mas seu filho tem que fazer. Dina, mas eu não fiz na época porque meu pai não tinha condição. E hoje você não faz por quê? Mas seu filho tem que fazer. E você? Quantas realizações você quer ter através do seu filho? E você nem deu suporte de maturidade para que ele tenha isso e escolha isso no viver dele. Se você hoje não tiver comida na sua panela, você é adulta e adulto. Se você hoje não colocar as suas roupas para lavar, quem é que coloca? Dina, quem coloca é minha mulher, Dina, quem coloca é meu esposo. Que legal! Você está tendo um marido, você está tendo uma esposa, ou você está casada com teu pai ou com a tua mãe? Você tem 2 braços, bilhões de neurônios. Seu filho tem que fazer o que você quer. Essa casa que seu filho mora hoje com você é sua ou é do seu filho? Dina, quando é do meu filho, negativo. Você está criando seu filho para ele ter sucesso e ter a casa dele. Essa casa é sua. Pare de dizer que essa casa é do seu filho, ele mora aí de favor. Porque o que você deu a ele é uma vida para ele ter sucesso, ser feliz. Que você tenha uma casa de 2 quartos, que ele tenha uma de 30. Sucesso não é seu. Você não bem criou. Eu tá vendo? Eu bem criei o fulano, ele sabe fazer comida. Até nisso você quer se realizar através do seu filho? E os seus sucessos pessoais? Quem é você fora da função de mãe, fora da função de pai? Escreva quais são os sucessos da sua vida. Dina, eu sou feliz porque meu filho tem saúde, mas quem tem saúde é seu filho, não é você. Eu sou feliz porque meu filho passou na prova. Essa é a única maneira de você ser feliz? Esse mérito é dele, não é seu. Mas foi eu que ensinei ele a estudar. Mas ele deu continuidade ou não porque quis. Esse mérito não é seu, essa medalha não é sua. Pelo que você é feliz de conquistas pessoais. Então você não é feliz pelas conquistas pessoais e você quer se realizar pelas conquistas dos seus filhos? Quanto diploma você quer que seu filho tenha de cursinho, de faculdade, que você talvez não tenha nenhum? Não, Dina, eu tenho. E é bem sucedido? Na sua vida profissional? Não, mas o seu filho tem que ser? Então você quer se realizar através do seu filho. Você não está vivendo a sua vida. Por isso que talvez você tenha tanto tempo para reclamar do que o seu filho não é ou não faz. Porque talvez por trás disso tudo esteja um desejo de só ser feliz quando vê que o seu filho está bem criado. E você? Tem-se bem criado? Você tem sido um irmão mais velho para o seu filho, ou você tem sido uma treinadora de pessoas, uma gestora, um gestor de pessoas? Você é um líder de equipe? Porque se você tem uma função materna e paterna, subentende-se que você é um líder da sua casa. Se você é o líder da sua casa, você tem liderado mesmo? Se o seu filho fosse seu funcionário, você tem uma empresa, agora imagine. Não, Dina, eu tenho uma empresa mesmo. Tá bom, mas imagine que seu filho
não está entregando os resultados profissionais para o chefe dele, que é você. O que você vai fazer? Vai sentar lá na cadeira dele? Vai fazer o trabalho, vai fazer o trabalho dele? Você vai trabalhar? Vai pagar o salário dele no final do mês como se ele tivesse trabalhado? Não, Gina, se ele fosse o meu funcionário, eu já teria mandado embora, eu já teria isso, aquilo. Ué, e você acha que você está ensinando o seu filho a ser um profissional com responsabilidade de fazer, de executar as tarefas dele, se nem dentro da tua casa? E aqui a gente não está dizendo que o seu filho tem a obrigação de ser grato. Tem mães que falam para mim: Dina, meu filho não é grato pela comida que eu faço para ele. Você explicou para o seu filho que ele tem idade suficiente de fazer a comida dele, lavar a roupa dele, e quando você faz isso para ele atualmente, que ele não é mais um bebê, o que você está fazendo é um favor? Então vamos lá. Vamos colocar agora no lápis quais funções você tem na vida do seu filho que ele teria que pagar alguém para fazer. Você é faxineira, você é você é cozinheira. E aí você vai fazer o quê? Quando seu filho for embora, você vai usar isso tudo para jogar na cara dele que você embarreirou seus anos de vida para cuidar dele, dar do bom e do melhor? Quando foi que ele pediu isso a você? E se pediu, quando foi que ele obrigou você a fazer? O que é que você está se obrigando a fazer pelo seu filho? Só para lá na frente jogar na cara do seu filho ou da sua filha que você é uma excelente mãe e que ele está sendo ingrato porque não foi te visitar, porque você está doente e ele não está cuidando de você. Você ensinou o seu filho a ver o que é que ele recebe, os gestos. Você já perguntou para o seu filho quando é que ele se sente amado por você, ou você só fala para ele: eu te amo? Como assim, Dina? Eu só falo para o meu filho que eu amo ele. Você não quer nem saber qual é a métrica de amor que o seu filho acha? Então, de repente, você fala eu te amo para ele, ou se você não tem uma constância de dizer isso o tempo todo, mas ele não consegue ver que quando ele foi trabalhar e chegou cansado, você fez a marmita para o próximo dia para ele como gesto de amor e carinho, quer dizer que ele não vê isso nem como valioso, como ele vai dar atenção às demais coisas? Como é que a partir daí ele vai saber ou ela vai saber como ela gosta ou como ele gosta de ser tratado, começar a se tratar? Se você não ensinou a ele que isso não era uma obrigação sua, você acha que ele vai cobrar que quem faça isso? Você? Ou o chefe? Ou a esposa? Ou o marido? Você acha que um adulto que não é funcional, ou seja, é um adulto disfuncional, vai botar na conta de quem o gerir, cuidar, o autocuidado dele? Você acha que ele vai botar na conta de quem? Se você ensinou a ele através dos seus comportamentos que isso era uma obrigação sua, que nunca foi. Se fosse obrigação de mãe lavar, passar, cozinhar, dar comida na boca,
Eu atendo clientes com 50 anos que não sabem lavar uma louça. Dina, o que é não saber? Não sabe pegar o detergente, a quantidade do detergente para colocar na esponja, esfregar o prato ou a panela até que a sujeira saia. Porque talvez você só tenha ensinado ele a tomar banho. E aí, eu quero que você conjecture, crie aí na sua mentalidade, ou teste isso dentro do seu ambiente familiar ou de trabalho. Quando alguém fizer uma pergunta para você que a resposta seja só ou sim ou não, diga sim e balance a cabeça dizendo não. De repente você chega na casa de alguém e alguém te pergunta assim, quer uma água? Diga, quero, mas balance a cabeça dizendo não, esta pessoa, claro, tem que estar te olhando. Ou balance o dedo. Veja se você vai beber água. Você não vai. Sabe por quê? Porque a mente daquela pessoa que recebeu duas informações opostas, uma da outra, para uma mesma questão, ficou perdido. Não sabe se você quis, se o que estava valendo como resposta era a sua comunicação verbal ou era a sua comunicação gestual. E você acha que quando você diz ao seu filho que a casa tem que estar arrumada, que ele tem que cuidar das coisas dele, mas é você que faz? Quando é você que faz, você está dando o quê para ele? Um sim ou um não? Você chamou ele? Falou, vem cá. A minha filha de 6 anos, eu tenho 4. Os outros são todos maiores de idade, donos dos seus narizinhos. Ela pega uma escadinha que é do meu consultório de 2 degraus, sobe, pega o pão, pega a manteiga. Eu não deixo ela mexer na faca, então eu ensinei ela a passar a manteiga com a colher. Ela vai lá e faz o lanche dela. Ela deixa tudo em cima da mesa. Quando ela acaba de lanchar, a tendência dela é sair para fazer o que é prioridade dela naquele momento, dentro da idade e maturidade dela. Você acha o quê? Eu posso estar sentada no sofá. Você acha que eu levanto para ir guardar as coisas que foi ela que pegou? Não. Porque como eu vou ensinar ela a organização? É igual quando você bota seu filho na escola. Ele já sabe ler? Não sabe. Então você foi com ele identificando as letras repetidamente até que ele gravasse, e depois ele vai juntando as letras que vão formando sílabas, e depois ele vai juntando as sílabas que vão virar palavras, e depois junta palavras que vão virar frases, e junta frases que vão virar texto. Isso tudo é um treinamento para que o outro aprenda a escrever e a ler. Isso é no seu dia a dia. Isso é no dia a dia do seu filho a mesma coisa. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo que a maioria dos meus clientes falam. Pesado, né, Diana? Nunca olhei por essa ótica. E tudo bem. Quando eu tenho 43 anos e não estou disposta a mudar a minha mentalidade, a minha forma de ver as pessoas, que o papel das pessoas na minha vida não é satisfazer o meu desejo e a minha vontade para a vida dela. Eu paro de ter expectativa do que o meu filho vai ser. Eu, como mãe, já estou satisfeito. Meu filho é. É o quê? Meu filho. Todo o resto é com ele. Se ele fracassar, eu não fui responsável por isso. Foi escolha dele. Ou mau preparo dele. Ou falta de habilidade dele. Ah, mas eu contribuí com isso. Sim, mas ele conviveu com outras pessoas e ele tinha outras escolhas. O papel do seu filho não é satisfazer a sua vontade. Alguém já lhe disse isso? O papel do seu filho não é trazer medalha para você através das conquistas dele.
Porque o maior presente que você podia dar para o seu filho, ele está vivo. Ah, Dina, eu sou mãe adotiva. Ok. Está vivo do mesmo jeito. Seja gerado na barriga ou gerado no coração, você também gerou. A pergunta que eu tenho para você é: vai continuar com o seu filho dentro do seu ventre? Mesmo depois dele ter 10, 11, 20, 30, 40 anos? Daqui a pouco você vai reclamar do relacionamento que ele criou. Agora, uma pergunta que eu lhe faço: se ele está com o relacionamento que ele tem hoje, quem ensinou ele a não reconhecer os próprios limites? E ainda o próprio valor. Se você não ensinou seu filho a avaliar o que ele gosta ou não gosta, você pode amanhã reclamar de como ele conduz a casa dele. Não que ele tenha que, mas eu quero que você veja que você se torna uma maior contribuição para a vida de qualquer pessoa, e não somente para o seu filho ou sua filha. Quando você entende que o seu papel não é julgar o erro dele, é dar ferramentas, dar entendimento e principalmente permitir que o seu filho aprenda com as escolhas e não escolhas deles, que vão gerar consequências. Quais habilidades você adquiriu porque de repente a sua mãe não servia a comidinha na sua mão? Com quantos anos você foi ser adulta e adulto? Você teve a mãe, os responsáveis que você tinha que ter. Você pode ser o que o comportamento do seu filho está pedindo. A boia da tua casa tem a caixa, já falei, a caixa d'água da sua casa tem uma boia, não tem? Essa boia serve para quê? Para mostrar o limite. O limite que aquela caixa tolera de água. Qual é a consequência de ultrapassar esse limite? Vazar água para todos os lados. Assim está o seu relacionamento com o seu filho, com o seu companheiro, com a sua própria mãe, com os seus irmãos, com os seus colegas de trabalho, com o seu chefe. Você atura autoabuso o tempo inteiro. Eu estou dizendo autoabuso porque o outro só faz com você o que você permite. Qual é o momento que você sabe qual é o seu limite e você se posiciona para que o outro faça isso valer. Tente vir na minha casa um dia e ultrapassar os meus limites. Você receberá um choque de ordem na mesma hora. Não vai ter essa história de que é visita. Não, se você está dentro da minha casa, você não é visita. Eu abri o meu lar para te receber. Você não pode tudo que um morador da minha casa pode. Ah, mas eu sou seu parente sanguíneo. Tá, vai continuar sendo, só que a regra da minha casa precisa ser cumprida. Por você, parente sanguíneo, por você, visita, por mim que moro aqui, pela minha filha de 6 anos, por qualquer pessoa. Se na sua casa você tem o hábito de, sei lá, secar a louça com pano de chão, eu vou ver você fazer isso na sua casa, e eu não tô nem aí, porque as consequências disso vai ser só sua. Agora, na minha casa, você assim não fará. Porque na minha casa, você vai ter o quê? O pano de prato para fazer diferente.
Sua casa, suas regras. Só que se nós pararmos para pensar que a minha casa é a vida do meu corpo, é por onde o meu corpo transita e habita. A minha vida financeira é a casa do meu dinheiro e por aí vai. Se eu não tenho regras para eu cumprir, eu vou viver a vida reclamando de não ter resultado. Ah, o dinheiro não chega. Mas se você parar para ler o que você escreveu aí, você vai ver que as mesmas reclamações que você faz sobre os seus filhos é a reclamação que você tem da vida do outro, do irmão, da mãe, do amigo, do patrão, do dinheiro, do cliente. Escreve um pouco. E você vai ver que você tem andado até agora pela vida, nas áreas, nos setores da sua vida, porque a sua vida é a sua maior empresa. Que tem setores, que é você mesmo, né? Você é equipe. Você coordena os setores da sua vida. Se você não sabe nem delegar e cobrar a um filho, a um marido, os seus limites, os seus valores, você acha que está esperando quem fazer isso? O patrão da sua filha e do seu filho é que vai criar eles? Ah não, Dina, eu fiz melhor. Eu amaldiçoei a vida do meu filho e da minha filha porque eu disse que quando ela for mãe ou quando ele for pai, ele vai dar valor. Ele vai dar valor ao quê? A imaturidade que você cultivou enquanto ele estava morando na sua casa? E por consequência disso, o que acontece? É isso que você... O que acontece é que os seus netos, a mulher do seu filho ou a esposa do seu filho vai sofrer num efeito dominó, um efeito cascata, a imaturidade que você cultivou nesse ser que você treinou. Ou melhor, vamos lá. Se você quer poupar o seu filho de se frustrar, de ter informações e se frustrar ou ficar nervoso ou se preocupar com determinada coisa da própria vida dele ou da sua vida, onde ele vai ser o efeito dominó, onde ele é a consequência disso, você está criando um adulto funcional para lidar com as próprias emoções? Ou você está criando um adulto, está educando, está treinando um adulto para ser uma eterna criança. E aí, quando ele tiver 20 anos, quando ele tiver 30 anos, você vai reclamar das atitudes dele, que foi você que financiou com a imaturidade que você alimentou nele? Você está criando, educando, treinando alguém para viver na bolha de imaturidade que você construiu para essa pessoa? Essa pessoa sabe lidar com frustrações? Dina, mas nem eu soube. Então comece por você. Faça uma lista de tudo que os seus filhos não conseguem lidar, que você não conseguia lidar, por isso não deu a ele, porque você não tinha isso. Maturidade emocional, gestão emocional, ela faz parte do adulto funcional. Você espera que ele dê valor? Não, Dina, eu espero que ele dê valor a eu ter lavado, passado, cozinhado. Mas isso, desde o momento que ele tinha capacidade para fazer, nunca foi sua obrigação. Haja vista que qualquer pessoa pode fazer comida. Se você não fez essas regras serem cumpridas,
esse contrato de convivência da sua empresa chamada vida. Você hoje tá aí nesse vídeo, pé da vida com você mesma. Ou mesmo, né? Não com seu filho. Seu filho é o projeto infantil que você cultivou até hoje. Dina, o que eu faço agora? Meu filho tem 20 anos. Que bom! Sente com ele, seja vulnerável e fala, olha, até aqui eu não sabia qual era o meu papel de mãe na sua vida. Agora eu sei, eu ouvi uma maluca que é terapeuta, que é coach, que rompeu os apegos com os filhos dela, que ensina as mentes, os cérebros a terem passo a passo, porque o cérebro aprende por repetição. Toda hora que seu filho, com 6 anos, tenta pegar uma água e você vai pegar essa água para ele como gesto de amor, o que você está botando lá no cérebro dele de maneira repetitiva, você não é capaz de fazer isso. Se ele tem 6 anos, a prova de amor você já fez, você encheu as garrafas de água. Que até isso ele poderia fazer. Mas vamos lá. A prova de amor você já fez. A conta de luz está paga, então ele vai pegar água gelada na geladeira. Mas se nem isso você fez, você está falindo a sua empresa chamada vida. Tem aí um vídeo, já tem um tempo rodando, a minha maternidade dando os frutos, né? Aí o filho vem trazer algo para a mãe. Quem tem sido você na vida do seu filho e filha? Você é alguém que quer se realizar através das conquistas dos seus filhos? Ou você está preocupada em viver? Você está ocupada. Estou preocupada com a minha filha, com o meu filho. Então, você está gerando uma ocupação antecipada. Por isso que você termina a semana ou termina um mês exausta. Porque dá mesmo cansaço mental. Qual é o seu valor? Qual é a regra da sua casa que serve tanto para os que moram quanto para as visitas? Ah, Dina, não. Quando a visita chega aqui, eu deixo elas botarem o pé no meu sofá novo. Ah, é só uma vez. O que você está ensinando a esta pessoa? Que essa regra não vale para ela. Se essa visita se tornar constante, isso vai começar a te incomodar. O que pode na sua casa, pode sempre, porque o cérebro vai aprender por repetição. Se você parasse de se incomodar com as escolhas e não escolha dos seus filhos e passasse a olhar para suas próprias escolhas e conquistas, que não fosse mais um condicionamento, ser feliz porque está vendo a sua filha feliz ou o seu filho, e você estivesse imbuída a viver o seu momento, a sua fase. Dina, meu filho tem 5 meses só, eu tô te ouvindo. Isso serve para mim? Serve. Serve para você começar a treinar esse filho, porque esse teu filho aí, ele tem 5 meses agora. Já já ele não vai ter mais. As pessoas costumam ter uma crença: filho criado, trabalho dobrado. Para quem? A frase já disse, filho criado. Se meu filho está criado, ele é um homem, ele é uma mulher
responsável por todas as escolhas e consequências da não escolha e de suas escolhas. Isso não é sobre mim. O narcisismo, né? A gente vai fazer uma brincadeira aqui, apesar disso ser um transtorno. Mas o quanto você está sendo narciso de desejar que seu filho dê certo na vida só para que você tenha o diploma de melhor mãe do mundo. E se não fosse sobre isso? Tenho clientes, que pode ser inclusive que você está me ouvindo aí, um beijo para todas, e tenho alunas que passam a ter um relacionamento muito melhor. Seu filho é um adulto, seu papel agora é de igual para igual. Se você é um pai, seu filho hoje é maior de idade, é de homem para homem. Se você é uma mulher e tem uma filha maior de idade, Marisa, é de mulher para mulher. Diana, isso quer dizer que quando meu filho ou a minha filha adulta tiver uma questão na vida deles, eu não posso responder? Não. Porque não é você que está dentro do problema. O que você precisa fazer é perguntas. Perguntar ao seu filho ou à sua filha, se você tivesse o poder de mudar isso, como você faria? Você vai surpreender. Talvez você diga para mim, ai, meu filho não me ajuda em casa. Filho que mora de favor na sua casa não te ajuda. Não, Dina, a casa é nossa. É nossa? Então ele vai casar, morar aí. Não, não é nossa, é sua. Pare de dizer que a casa é dele também. Não é, ele é capaz de ir ter a vida dele, a casa dele, do jeito que for. Essa casa é sua. Ah, Dina, mas quando eu morrer dele, falou bem, porque o proprietário não vai mais existir. Percebe quantas coisas você está evitando que o seu filho aprenda pela dor, de repente, que ele está escolhendo, porque tem vários viés, vários caminhos de aprendizado, para depois você reclamar que ele não dá conta, ou ela não dá conta, ou ela não faz, ou ele isso, ou ela aquilo. Quais padrões de mulher, de homem, de profissional você está mantendo, que está bloqueando o seu filho e a sua filha? Quem você está esperando que seu filho seja? O que você está esperando que ele faça como uma pessoa adulta, tratando ele ainda como nenenzinho da mamãe, cheio de barba na cara, para não falar outra coisa, e as meninas cheias de barba em outro lugar. Todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Todo mundo com o neurônio funcionando sabe beijar na boca, outras coisas mais. Sabe mexer no Instagram, Telegram, Facebook. E aí o resto o seu filho não é capaz, por isso você vai lá colocar, por isso você vai lá fazer. Dino, o que eu faço agora? Daqui pra frente. O passado você não modifica. O futuro é um lugar que você nem chegou. Você vai plantar novas sementes. Até aqui, você já plantou sementes. Fazendo o seu melhor. Colheu o fruto do que você está vivendo hoje. Você precisa plantar novas sementes. Sementes com mais qualidades. Para que você não reclame que o fruto nasceu metade com um buraquinho. Quem você está evitando ser na sua vida? Para você.
Quais conquistas? Ai, eu vou ser egoísta, Dina. Minha filha tem 18 anos, eu tenho que pagar a faculdade dela. Não posso fazer um curso para mim. Porque ela é aleijada? Aleijada que eu digo não fisicamente. Não tem neurônios funcionando? Mas aí você vai reclamar com a primeira festa que ela foi e voltar às 6 horas da manhã. Você está aleijando o seu filho, você está botando o seu filho que está em crescimento e expansão de vida e maturidade dentro de uma caixa. Você pode abrir a porta da gaiola, por favor? Você pode abrir o cadeado, por favor? Para você voar. E aí, talvez você seja um convite para o seu filho voar. As pessoas que ficam acamadas, a musculatura fica como? Atrofia. E aí é isso que você tem feito com seu filho. A mente dele está atrofiada para algumas coisas. Aonde a sua mente também está atrofiada? Você está aleijando os seus filhos, podando as asas deles, podando o crescimento, o desenvolvimento deles, inclusive mentalmente, conscientemente. Faça essa pergunta para o seu filho. Pergunte que momento ele se sente amado e você vai se surpreender. Como você faz trilhões de movimentos e ele nem percebe isso como uma forma de demonstração de amor, porque isso não foi verbalizado. Ai, Dina, mas está implícito, isso é óbvio para quem, cara pálida? Para você. Não para ele, o óbvio precisa ser dito. É a outra mente, vocês têm que sair dessa simbiose. Você criou uma simbiose. O médico cortou lá o cordão umbilical e você não cortou ainda. Você ainda trata seu filho como se ele tivesse cordão umbilical grudado em você. Separe, você é um indivíduo separado desse teu filho aí, da tua filha. Corte cordão umbilical. Permita que ele voe. Porque ainda que você dê um plano de voo para ele, uma rota, a escolha será ainda dele, pois ele tem livre arbítrio. Tem mães e pais que falam pra mim: ai, Dina, criei fulano com tanto amor. Fulano agora tá num relacionamento tóxico. Fulano agora não deixa, o marido não deixa, a esposa não deixa, que ele saia, que ele isso, que ele aquilo. Sabe por quê? Você não ensinou o seu filho a ter autonomia. Você até hoje foi a muleta dele, o andador dele, a bengala, a cadeira de roda dele. Você não ensinou o seu filho a ter autonomia de raciocínio, de escolhas, de saber o que gosta e o que não gosta. Talvez quando você fez uma comida, ele falou que não gostava. Para de bobeira, é frescura. E se não fosse sobre isso?
Tenho clientes, que pode ser inclusive que você está me ouvindo aí, um beijo para todas, e tenho alunas que passam a ter um relacionamento muito melhor. Seu filho é um adulto, seu papel agora é de igual para igual. Se você é um pai, seu filho hoje é maior de idade, é de homem para homem. Se você é uma mulher e tem uma filha maior de idade, Marisa, é de mulher para mulher. Eu tô repetindo esse pedaço para que isso fique gravado, tá? É importante que você passe a ver o ciclo que o seu filho tem agora. Uma coisa é você achar que ele ainda é criança e tratá-lo como se ele ainda fosse essa criança, cobrando dele o adulto que você não permite que ele demonstre ser. Diana, isso quer dizer que quando meu filho ou a minha filha adulta tiver uma questão na vida deles, eu não posso responder? Não. Porque não é você que está dentro do problema. O que você precisa fazer é perguntas. Perguntar ao seu filho ou à sua filha, se você tivesse o poder de mudar isso, como você faria? Você vai surpreender. Talvez você diga para mim, ai, meu filho não me ajuda em casa. Filho que mora de favor na sua casa não te ajuda. Não, Dina, a casa é nossa. É nossa? Então ele vai casar, morar aí? Não, não é nossa, é sua. Pare de dizer que a casa é dele também. Não é, ele é capaz de ir ter a vida dele, a casa dele, do jeito que for. Essa casa é sua. Ah, Dina, mas quando eu morrer dele, falou bem, porque o proprietário não vai mais existir. Percebe quantas coisas você está evitando que o seu filho aprenda pela dor, de repente, que ele está escolhendo, porque tem vários viés, vários caminhos de aprendizado, para depois você reclamar que ele não dá conta, ou ela não dá conta, ou ela não faz, ou ele isso, ou ela aquilo. Quais padrões de mulher, de homem, de profissional você está mantendo, que está bloqueando o seu filho e a sua filha? E se os de comportamento de homem e mulher, do que tem que ser, do marido que tem que ser, da filha que tem que ser, da esposa que tem que ser, são seus, quem precisa mudar a mentalidade? Quem precisa fazer diferente é o seu filho, ou você precisa entender diferente para passar diferente, se comunicar de forma assertiva para a vida daquele outro? Quem você está esperando que seu filho seja, ou o que você está esperando que ele faça com uma pessoa adulta, tratando ele ainda como nenenzinho da mamãe, cheio de barba na cara, para não falar outra coisa, e as meninas cheias de barba em outro lugar. Todo mundo sabe mexer no WhatsApp, todo mundo com o neurônio funcionando sabe beijar na boca, outras coisas mais. Sabe mexer no Instagram, Telegram, Facebook. E aí o resto o seu filho não é capaz, por isso você vai lá colocar? Por isso você vai lá fazer? Dino, o que eu faço agora? Daqui pra frente. O passado você não modifica. O futuro é um lugar que você nem chegou. Você vai plantar novas sementes. Até aqui, você já plantou sementes. Colheu o fruto do que você está vivendo hoje. Você precisa plantar novas sementes. Sementes com mais qualidades. Para que você não reclame que o fruto nasceu
metade com um buraquinho. Porque o que você reclama hoje, o que te incomoda hoje no seu filho é o resultado da semente que você plantou nele. Então, você não pode plantar caqui e desejar na hora da colheita que o resultado seja maçã. Se você quer modificar o resultado, precisa modificar o que exatamente? Quem você está evitando ser na sua vida? Para você. Quais conquistas? Ai, eu vou ser egoísta, Dina. Minha filha tem 18 anos, eu tenho que pagar a faculdade dela. Não posso fazer um curso para mim. Porque ela é aleijada? Aleijada que eu digo não fisicamente. Não tem neurônios funcionando? Mas aí você vai reclamar com a primeira festa que ela foi voltar às 6 horas da manhã. Você está aleijando o seu filho, você está botando o seu filho que está em crescimento e expansão de vida e maturidade dentro de uma caixa. Você pode abrir a porta da gaiola, por favor? Você pode abrir o cadeado, por favor? Para você voar. E aí, talvez você seja um convite para o seu filho voar. As pessoas que ficam acamadas, a musculatura fica como? Atrofia. E aí é isso que você tem feito com seu filho. A mente dele está atrofiada para algumas coisas. Aonde a sua mente também está atrofiada? Você está aleijando os seus filhos, podando as asas deles, podando o crescimento, o desenvolvimento deles, inclusive mentalmente, conscientemente. Faça essa pergunta para o seu filho. Pergunte que momento ele se sente amado e você vai se surpreender. Como você faz trilhões de movimentos e ele nem percebe isso como uma forma de demonstração de amor, porque isso não foi verbalizado. Ai, Dina, mas está implícito, isso é óbvio para quem, cara pálida? Para você. Não para ele, o óbvio precisa ser dito. É a outra mente, vocês têm que sair dessa simbiose. Você criou uma simbiose. O médico cortou lá o cordão umbilical e você não cortou ainda. Você ainda trata seu filho como se ele tivesse cordão umbilical grudado em você. Separe, você é um indivíduo separado desse teu filho aí, da tua filha. Corte cordão umbilical. Permita que ele voe. Porque ainda que você dê um plano de voo para ele, uma rota, a escolha será ainda dele, pois ele tem livre arbítrio. Tem mães e pais que falam pra mim: ai, Dina, criei fulano com tanto amor, fulano agora tá num relacionamento tóxico, fulano agora não deixa, o marido não deixa, a esposa não deixa, que ele saia, que ele isso, que ele aquilo. Sabe por quê? Você não ensinou o seu filho a ter autonomia.
Você até hoje foi a muleta dele, o andador dele, a bengala, a cadeira de roda dele. Você não ensinou o seu filho a ter autonomia de raciocínio, de escolhas, de saber o que gosta e o que não gosta. Talvez quando você fez uma comida, ele falou que não gostasse. Para de bobeira, é frescura, come isso aí. Não, deixa ele ser autônomo. Ele pode não gostar. Ele pode ir para a cozinha fazer outra coisa. Ou pedir um iFood. Se você ensinou o seu filho que ele tem que acatar suas vontades, realizar os seus desejos, como um gênio da lâmpada, como você quer que ele saiba qual é o limite dele dentro de um outro tipo de relacionamento, de amizade, de trabalho, de amoroso? Como você pode exigir isso dele lá na frente? O que o seu filho já é capaz de fazer, ou já deveria ter a capacidade de fazer, que você não deixa ele ter autonomia de fazer e de escolher. Sei que deu uma bagunçada aí, mas a ferramenta para botar em prática você já tem. Quer fazer diferente, seja vulnerável. Fala, olha, até aqui eu fiz o meu melhor, mas agora o meu melhor expandiu. E agora eu vou existir. Porque talvez até agora você aprendeu a se esconder na função de mãe e de pai para não dar conta da tua própria vida. Ser mãe e pai é função. Tem um início, meio e fim. Depois da maturidade, a responsabilidade não é mais sua. É do seu filho. De todas as coisas, inclusive das consequências. Diz pro seu filho a vida inteira que você não quer que ele ande de moto, porque moto é ruim e moto cai. Cai e se machuca. Mas quando ele era pequeno, você dizia pra ele, machucou? Foi nada não, vem aqui que mamãe dá beijo e passa. Você acha que ele vai comprar o quê? Se ele quiser. Ele vai comprar uma moto sim, ele vai andar de moto sim. Talvez você só saiba no primeiro acidente. Você não tem controle sobre o seu filho ou sobre a sua filha. Você tem controle sobre você, ou ao menos deveria ter. E aí, vai deixar de ser a consequência das escolhas e não escolhas do seu filho e da sua filha? Seja vulnerável. Conversa que agora sua mente está expandida e você entende que o seu papel de mãe está cumprido com sucesso. Seu filho tem saúde, sua filha tem saúde, é maior de idade, da paz, os neurônios estão lá, ó, a pleno vapor funcionando. Ok? Um beijo no seu coração, pai. Um beijo no seu coração, mãe. Se algumas coisas aqui fizeram sentido para você, ainda que tenha bagunçado um pouco o seu universo materno e paterno, repasse isso. Um beijo, fique em paz, cuide-se da primeira pessoa que vocês são antes de todas as funções que vocês vêm adotando. Um beijo no coração. E lembre-se, se você não está gostando do resultado que você está experienciando em qualquer área da sua vida, é o momento de mudar a forma de pensar sobre isso, é o momento de construir uma nova mentalidade sobre isso e, principalmente, é impossível você ter resultados melhores se você não mudar a forma de fazer, de pensar e de sentir. Se você quer comer maçã, plante maçã. E principalmente, seja você a árvore que dá esse resultado que você deseja.
Compartilhe isso com mais pessoas, ouça isso mais vezes. Sai dessa função de mãe, sai dessa mentalidade CLT, que você é mãe para a vida toda, você tem essa função, esse título para sempre. Mas a maneira a qual você exerce essa função precisa de um treinamento, um upgrade diferente. Quando você vai trabalhar com alguma coisa, normalmente as empresas dão um treinamento para que você execute de forma assertiva. Você tem um supervisor ali para tirar dúvidas. E na maternidade a gente só tem e só dá aquilo que a gente acha que não teve, ou que a gente acha que as nossas mães ou os nossos pais tinham que ter feito diferente. Acaba que a gente vai lá e faz igualzinho. Será que você está cobrando um resultado do seu filho que nem você tem nas áreas da sua vida? Comece um movimento de mudança interior. O exterior vai ser sempre resultado do seu interior. Um beijo. Cuidem-se.